Eles também já conseguiram ir com mais amigos aí fora, levaram uma boa cesta lá para a família, e eles estão supridos para a glória de Deus, pelo menos por esse primeiro mês, né, Júlio? Em nome de Jesus Cristo. Queridos, olhando lá no seu mantimento, está sobrando, traz para a igreja. Que toda semana a gente tem alguém para abençoar, para doar, em nome de Jesus. Arroz. Arroz falta muito. O básico, né? O arroz, o feijão, esses aí que é o mais necessário em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, hoje eu tenho a honra de receber aqui na nossa igreja um pastor, um amigo. Eu creio que também foi um dos primeiros a acreditar no meu chamado, no meu ministério. Quando eu comecei a ser um pouco mais ativo na vida ministerial, na época ele era presidente do Conselho de Pastores aqui de Bragança Paulista, e sempre me tratou com muito carinho, aonde encontro, com muito respeito. Hoje, ele é uma autoridade da cidade, é um vereador da nossa cidade, tem trabalhado muito para suprir a necessidade da cidade, preparar leis que vão abençoar todo o povo, né? Apesar de ele ser cristão, o cristão não governa somente para os cristãos, é para toda a nação, para todo o povo. E está aqui comigo o pastor Marcos, e eu quero que você possa receber ele. Ele vai dar uma saudação, cumprimentar vocês, em nome de Jesus, com uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Vem cá, pastor. Deus abençoe. O pessoal até fala, é o Rogério Ceni de Bragança, o goleiro de São Paulo. Graças a paz, igreja. É um prazer e uma alegria estar aqui com os irmãos, conhecendo a família de Deus, né? Que eu sempre falo assim quando eu vou nas igrejas. Às vezes nós não vamos nos encontrar novamente aqui, mas no céu a gente vai morar junto, amém? Então, às vezes a gente vai em várias igrejas, né? Vai conhecendo várias famílias de Deus aqui na terra, mas chega um momento que às vezes a gente não se encontra por várias circunstâncias, mas no céu a gente vai estar junto. O pastor Fábio é um pastor precioso, um amigo aí, que sempre esteve perto da gente no Conselho de Pastores, quando a gente era atuante lá, né? Hoje, por causa da política, eu não posso ter um cargo efetivo no Conselho de Pastores, a gente contribui, continua contribuindo com o Conselho, mas de forma diferente. Mas o que você acha que eu fiz para você, na verdade é o Espírito Santo de Deus apenas guiando a gente, né? O chamado já estava sobre a sua vida, e a gente, assim como eu também, pessoas que me trouxeram para perto, me deram a oportunidade de caminhar junto. Eu queria só deixar para vocês aqui um versículo de um salmo muito conhecido nosso, é o Salmo 23. E essa semana eu estava lendo de novo, de madrugada, e o Espírito Santo me chamou a atenção no último versículo do Salmo 23, quando o rei Davi, um homem que era uma pessoa que tinha comunhão com Deus, era um rei na terra, era um homem que venceu grandes batalhas, ele falou o seguinte: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. E aí é interessante, porque quando ele fala assim, primeiro ele fala certamente, então ele tinha convicção, ele tinha fé, ele tinha certeza que a bondade do Senhor o acompanharia. Então tudo que ele recebesse, tudo que ele conquistasse, ela era pela bondade do Senhor, era pela graça do Senhor, era pelo amor do Senhor. E ele falou também a misericórdia. Ele era consciente que ele era pecador. Ele era consciente que ele falhava, que ele errava, que ele pecava. Não apenas a bondade de Deus, mas também a misericórdia. A misericórdia é quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente falha. O Senhor estende sobre nós a misericórdia. Esses dias eu estava conversando com um irmão lá na Câmara, e aqueles irmãos que quer exercer justiça, quer que tudo seja muito correto, que ele cobra, ele aponta o dedo para muita gente. E eu falei para ele: olha, na minha opinião, eu acho o seguinte, na minha opinião, né? Que Deus é 1% justiça e 99% misericórdia. Porque se não fosse assim, não teria um de pé na presença dele. Porque a gente falha, a gente erra, a gente torna a errar, Deus fala com a gente erra de novo.
Deus aponta o caminho, daqui a pouco a gente, que nem ovelhinha, tá escorregando, tá indo para lá, daí o pastor vem com o cajado, assim, vem para cá, para cá, para cá, para cá. Não é assim? Então guarde no coração, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe, é um prazer estar com você aqui. Glória a Deus. Amém, queridos? Que bom. Quero ministrar a palavra de Deus, hoje noite de Santa Ceia. E nós temos ministrado uma série de mensagens, e eu até liberei uma palavra profética que o mês de setembro é o mês de dependermos de Deus, né? De dependermos, buscar a presença do Senhor cada vez maior, de mais convicção, com mais profundidade, em nome de Jesus Cristo. Na quarta-feira, que foi um culto abençoado, a pastora Kátia ministrou, e eu trouxe de volta essa bandeira eu comprei lá em 2020, foi no início da pandemia, onde eu colocava aqui em cima do altar para nós orarmos pelo Brasil, e já fazia alguns meses que estava sem estar aqui no altar, e aí eu estava lá no gabinete orando, e Deus falou assim, está na hora de voltar para o altar essa bandeira para orar pelo país. Nós vivemos um momento muito delicado, há sobre o Brasil uma palavra profética, e o inimigo sabe disso, e às vezes quer dividir, quer separar, quer trazer intriga, brigar. Em nome de Jesus, nós temos que interceder pelo nosso país, nós temos que orar pelo nosso país. Há muitas promessas sobre o Brasil, e eu também tenho falado constantemente sobre a igreja intercessora, sobre a igreja que se coloca na presença de Deus. Quarta-feira a pastora Kátia ministrou e depois orou, mas ela falou muito sobre arrependimento. E arrependimento para a igreja. Por quê? Porque a igreja que não ora precisa se arrepender. A igreja que não busca a presença do Senhor, e isso é um dos princípios de um intercessor. Arrependimento constante. O intercessor, ele sabe que a vida dele precisa estar no altar. Ele sabe que ele entrou numa batalha e que se não levantar o escudo, ele se torna um alvo fácil para o inimigo derrubar. Então é nessa mentalidade que eu quero que a nossa igreja se desenvolva. Eu sempre digo para você, aprendi isso com o pastor Josué Gonçalves, e eu já citei isso aqui, que é quando alguém se torna especialista em alguma área, é onde ele se destaca. É onde todos vão lembrar de você. É onde todos vão perceber você. Eu citei um exemplo também, semana passada, o Robson está aqui, ele é um excelente construtor, um ótimo empreiteiro, e hoje ele trabalha para ele. As casas deles é excelente. As casas deles, a notícia da casa dele que constrói, os clientes vêm de São Paulo, e quando chegam lá e falam, olha, procura lá naquele bairro a casa do Robinho. Ninguém sabe, que não conhece ele, mas a notícia da qualidade, daquilo que ele tem feito, já chegou em outras cidades, já, através de alguém que viu, alguém que comprou, ou às vezes que nem comprou, mas admirou, porque não conseguiu comprar, mas admirou, viu que lindo, colocou sonho no coração de alguém. Muitos clientes, Robson não sabe disso. Olha, meu parente veio aqui em Bragança, viu uma casa, eu quero que você me leve ver a casa do Robinho. Eu já sabia quem era, Robinho. Quando a gente faz com amor, Deus começa a honrar. Hoje, quando nós falamos um pastor, a igreja que fala sobre família, nós lembramos do Josué Gonçalves, porque ele se especializou nisso. E uma das coisas que eu tenho falado com Deus é que quando alguém falar nessa cidade, da igreja que ora, vão lembrar dessa igreja. Da igreja que intercede, vão lembrar dessa igreja. Da igreja onde tem homens e mulheres de oração, vão lembrar dessa igreja. Em nome de Jesus Cristo. Porque, irmãos, todo milagre que Deus faz na terra depende de alguém que ora. Ele poderia agir livremente. Ele é poderoso, soberano, ele é onipotente, onipresente. Ele é o Senhor. Mas ele deixou algo chamado oração, intercessão, para ativar os milagres deles aqui na terra. Nós ouvimos o testemunho da irmã Eliana. Ela sabe que foi através de oração.
Nós ouvimos testemunhos de tantas pessoas que viveram coisas maravilhosas, e tudo isso é através da oração. E uma das coisas que o inimigo tem feito tanto, irmãos, é impedir a igreja de orar. Quando lá no Sermão da Montanha, Jesus ele fala assim, quando tu orar, porque ele espera que a igreja ore. Quando você for orar, ele não está dando uma ordem, mas porque ele já está falando, porque ele espera que a igreja seja naturalmente ter essa comunhão com o Senhor. E é através da intercessão. Por isso, no nome de Jesus, uma das coisas que vocês podem ter certeza é que essa família de pastores que está aqui sobre esse altar intercede por você todos os dias. Eu peço para Deus guardar vocês todos os dias. Eu peço para que os anjos do Senhor vá até a casa de vocês todos os dias. Eu peço que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida, te guardando, te livrando de todo mal. Porque eu sei no poder que há na oração. Porque eu sei disso. A Bíblia narra aqui uma parábola, onde Jesus, e através de Lucas, nós vamos meditar, eu já ministrei isso outra vez, mas que ensina sobre o poder da intercessão, que ensina que o intercessor ele é constante, que o intercessor ele é paciente. Sabe aquele crente que parece que não muda nunca? Que a gente muitas vezes fala assim, olha, corta, Senhor. Não, e o Senhor espera que a gente tenha paciência, orando, abençoando e profetizando em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13. Aleluia. Eu vou ser breve. Hoje tem um comunicado a toda a igreja, algo muito importante. E eu quero que a partir de hoje nós começamos um novo sonho, em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada junto à sua vinha, e foi procurar fruto nela, e não o achando, disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda uma terra inutilmente. E respondeu ele e disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque, e se der fruto ficará, se não der, os manda cortar. Até aqui. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, que essa palavra seja a palavra profética para a nossa vida e neste ministério. Nos leva, Senhor, a compreender a Tua grandeza e o Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Tu és aquele que intercede por nós. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto, claro, tem muitas interpretações. A principal delas, segundo os teólogos, é que essa figueira representa Israel, a cada um de nós, que está plantada, que não foi colocada, não foi por acaso que ela surgiu ali. Ela foi plantada. Quando se diz plantada, é que alguém foi lá e colocou por um propósito, sim ou não? Ela não foi jogada, como muitas vezes a gente vê, aquele feijãozinho que cai, quando você está escolhendo, cai num pedacinho de terra e ele brota, ele cresce. Mas foi ali sem propósito, de qualquer maneira. Mas quando a Bíblia está falando a respeito dessa figueira, e parece que está no lugar errado, mas era comum no Oriente Médio, as pessoas fazerem isso, plantar árvores que não prejudicavam a vinha no meio delas, porque o solo onde é plantada a vinha é muito bom. E eles geralmente colocavam outras árvores juntos. E nesse caso havia ali uma figueira. Uma figueira que foi colocada por um propósito, foi plantada ali. E a Bíblia diz que o dono dessa vinha, esse dono representa o nosso Deus. Representa o Senhor, o Deus Pai.
A Bíblia diz que ele foi procurar frutos depois de 3 anos. Alguns também fazem algumas contas aqui, porque para o judeu só usava o fruto depois de 7 anos de uma árvore estar plantada. Então alguns dizem que ela tinha 10, e esses 3 anos é depois desses 7 anos que ela estava plantada, que os judeus não colhem. Os primeiros 3 anos ele permite que aquelas frutas caiam sobre o solo para adubar o solo. No 4º ano ele doa para alguém, e assim tem toda uma cultura dos judeus. Porém, durante 3 anos, aquele senhor foi procurar frutos naquela figueira. E a Bíblia diz que ele não encontrou frutos. Que ele não achou fruto algum sobre ela. Ao ponto dele liberar uma ordem ao vinheteiro. Para cortar. Para jogar fora. E esse texto me traz grandes memórias de situações que eu vivi, que eu ouvi. Porque muitas vezes nós achamos que dentro da igreja todo mundo vai ter a mesma fé, todo mundo vai rejeitar o pecado como... para mim, irmãos, a minha conversão, eu sempre conto para vocês, eu me converti num retiro de carnaval, não sabia quem era Jesus direito, não sabia quem era Deus, e muito menos o Espírito Santo. Mas no culto à noite que eu estava participando ali naquele retiro, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu não sabia quem ele era, mas ele sabia quem eu era. Fui batizado no Espírito Santo e de lá para cá a minha vida foi sendo aperfeiçoada, restaurada, purificada, assim como todos nós somos. E muitas vezes a igreja, o pastor Marcos falou de justiça, e nós muitas vezes dentro da igreja nós somos justiceiros. Nós falamos para alguém que ainda não está alcançando o nível de fé que nós alcançamos pela graça, pela busca. E aí muitas vezes nós queremos cortar a cabeça daqueles crentes. Nós queremos, olha, que ele vai embora deste lugar. Não, nós somos intercessores daqueles que ainda não deram frutos. Nós somos aqueles que têm que clamar ao Senhor para que aquela outro irmão, para que aquela outra irmã, para que aquela família alcance a mesma graça, a mesma compreensão da palavra. A graça ela encontrou, mas não houve ainda a compreensão de todo o sacrifício da cruz, de todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Não encontrou ainda entendimento da palavra para ela ter uma motivação de mudar o seu percurso, de mudar o seu caminho, de mudar a sua direção. Nós usamos uma palavra dentro da igreja, é conversão. Conversão é mudar de direção. E isso, a palavra de Deus faz isso conosco. Nós estávamos indo para o inferno, nós estávamos indo para o pecado. Tudo aquilo que o mundo estava nos oferecendo nos agradava. Mas Jesus entrou na nossa vida, agora nós mudamos de direção. Agora queremos servir ao Senhor, queremos estar na sua presença, queremos buscar Ele. Então isso é conversão, convergir, mudar de direção da tua vida. E nessa noite o Senhor, cada um de nós que estamos aqui, ainda tem áreas que é preciso mudar de direção, para ir de acordo, para ir em direção, para ir ao encontro daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então a igreja intercessora, eu vou usar aqui a palavra da pastora na quarta, primeiro ela se arrepende, depois isso ela age por amor. Quem ora e intercede, age por amor, se coloca na presença e na dor, ele busca sentir a dor do próximo. Essa é a igreja que ora, essa é a igreja que é intercessora, e eu louvo a Deus, eu fico tão feliz. Antes do culto eu recebi a mensagem da irmã Judite. Todas nós sabemos, quem lê o jornal ou está na rede social, teve um crime em Pinhalzinho agora, terrível. Mais uma família destruída. E o mundo é tão pequeno, e são pessoas próximas da família da Judite. E ela pediu oração para a única filha que sobrou daquela família. E eu orei naquele mesmo instante. Mas se ela pediu, é que ela está percebendo que o Senhor está derramando essa unção sobre nós. Em nome de Jesus, eu fico tão feliz quando alguém chega aqui, no caso do Jura hoje, como a irmã Penha, pastor, ora por essa vizinha, ora por esse meu amigo, ora por esse meu irmão. Isso, irmãos, em nome de Jesus, é uma igreja que intercessora, que se preocupa com o seu próximo. E Deus se agrada com isso.
Porque, como eu disse no começo, a única maneira de Deus fazer milagres, ele poderia estabelecer outra forma, mas ele deixou a oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É isso que o Senhor espera de nós. E Deus ali, ele vem estabelecer justiça. Mas o vinheteiro, aquele que pagou o preço para plantar toda a vinha, e que talvez ele mesmo tenha colocado aquela figueira ali no meio, quando ele escuta a palavra de justiça, ele fala: meu Senhor, aleluia. Irmãos, a oração do intercessor pode mudar até os planos e o propósito de Deus. Pastor, isso é heresia. Nós já ouvimos a história do rei Ezequias. Deus falou com Isaías. E não foi qualquer profeta que foi levar para ele a mensagem, dizendo: coloque em ordem a tua casa, que agora que você vai morrer. O profeta recebe aquela palavra, vira para a parede e se humilha. Mas a oração dele é muito forte. Ela é pequenininha, registrada na Bíblia, mas o peso da oração é muito forte. Olha, a oração dele se resume nisso, ó: Senhor, ser servido de te lembrar de como eu te servi. Meu Deus, é muito forte. Sabe o que ele está falando para Deus? Deus, pega aí no arquivo a minha fichinha e olha aí tudo que eu fiz pelo Senhor. Olha tudo que eu renunciei. Olha para a minha vida. É muito forte isso. Será que nós teríamos autoridade para dizer isso para Deus hoje? Senhor, olha para o que eu estou fazendo. Olha para a minha vida. Olha para o que eu faço quando estou sozinho. Não é quando está no meio da multidão. No meio da multidão a gente se brinda. Olha como eu estou bonitinho hoje. Coloquei um terno. Aleluia. Estou no meio. Mas lá sozinho. É isso que ele está dizendo para Deus. Deus, mesmo sozinho, quando eu poderia fazer, quando eu poderia falar, quando eu poderia pegar, eu não fiz, porque o temor estava aqui dentro. E a Bíblia narra que Isaías já estava no pátio. E Deus fala com ele: Isaías, volta lá. Deus é justo. Deus é maravilhoso. Ele fala: Isaías, volta lá. Ele ouviu no mesmo instante a oração do rei. Isaías volta para ele e diga para ele que mais 15 anos eu vou acrescentar sobre a vida dele. Oração que se humilha, que intercede. É isso que Deus espera de nós, meu irmão. Queridos, a nossa família é transformada quando intercedemos por ela. Quando clamamos por amor, clamamos por arrependimento, no nome de Jesus. E esse clamor independe se a outro mudou ou se tem fruto ou não. Jesus estava amando, o vinheteiro representa um mestre Jesus, e eu vou colocar também o Espírito Santo, que é o que está hoje nesse tempo. Representa Jesus. Quando ele escuta essa palavra de condenação, de morte, de dar um fim, um basta, ele fala: não, Senhor. Ele chama para ele a responsabilidade. Espera mais um pouco, Deus, porque eu vou trabalhar por ele. Sabe o que Jesus está falando? Tirou os olhos do dono da figueira e falou: deixa para mim, deixa comigo agora, porque eu vou trabalhar mais um pouco, eu vou me dedicar mais um pouco. É isso que o Senhor espera de nós. Queridos, não abra mão da tua casa, não abra mão da tua... Fala para Deus, Deus espera mais um pouco, porque às vezes vem palavra de justiça, e o crente gosta disso muitas vezes, né, pastor? Vem palavra de justiça. Eu já estive em culto onde o profeta falou para pessoas ali: olha, é a última chance que Deus está te dando, senão ele vai te levar para a cova. A igreja dá glória a Deus, aleluia, mas não teve um intercessor por ele. A gente gosta do juízo. E os irmãos, eu acho que conheciam o irmão, que é aquele que sabe que fica um tempo na igreja, vai para o mundo, um tempo a igreja vai para o mundo. Quando escuta essa palavra de um profeta, ele dá glória a Deus. Mas ninguém foi abraçar dele e falou: querido, eu vou orar por você até você dar fruto. Eu vou trabalhar por você. Olha o que a Bíblia diz. E disse o vinheteiro: eis que 3 anos venho procurar frutos. O frutos aqui, irmãos,
é muita coisa. A gente pode... O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 18, ele fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E uma das marcas do cristão. Quais são os frutos que todo cristão precisa exalar? Porque o fruto é para comer. Mas a própria árvore que produz o fruto não come. O seu fruto é para alimentar o mundo que está sem Deus. Não escutei glória a Deus. Você amar é para alimentar aquele que está sem amor. A Bíblia diz que o fruto lá, amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fé. O que mais? São 9. Me ajudem vocês a lembrarem. A Bíblia fala então desses frutos que todo cristão cheio da glória de Deus, e nós somos uma igreja pentecostal, dá uma glória a Deus aí, aleluia. Eu me lembro que na minha conversão, há 20 e poucos anos, o orar no Espírito Santo era a primeira evidência de que alguém era cheio do Espírito Santo. E nós devemos buscar isso, amém, queridos? Busque isso. Mas o tempo passou e o que acontecia? Que aqueles grandes homens que oravam no Espírito Santo caíam no pecado. Então hoje, a compreensão deste pastor, a maior evidência que alguém está cheio do Espírito Santo não era orar em línguas. É transformar a sua vida. Se pecava, não peque mais. Se falava mentira, fale verdade. Se adulterava, não adultere mais. Se prostituía, não faça isso mais. Se roubava, não roube mais. Quem está entendendo a glória? Isso é sinal que o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Está nos levando a uma nova vida, um novo olhar para aquilo que a Bíblia nos ordena. E aqui, então, ele foi buscar frutos e não encontrou. Não achando, diz uma única palavra de ordem: corta. Mas ele fala isso para quem plantou. Ele fala para o vinheteiro que cuidava da vinha. No versículo 8, o vinheteiro disse: Senhor, deixa mais esse ano, até que eu escave. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, tenha misericórdia ainda. Me dá mais um tempo. Me dá mais um tempo para trabalhar por ele. O intercessor trabalha pelo outro. É forte demais. É forte demais. Nós temos aqui testemunho de pessoas que teve que orar 20 anos para Deus fazer algo na vida de alguém. Nós temos testemunhos de pessoas que oraram 30 anos. Eu conheço por alguém. Quando ela fez isso, ela está falando: Senhor, me dá mais um tempo. Me dá mais uma oportunidade para fazer diferente. E olha a primeira ação: eu vou escavar. Ele vai ver como está a raiz dessa pessoa. Porque tem muitos que cresceram para cima do solo e esqueceram de crescer para baixo. E quando ele vai escavar, ele está dizendo: eu vou colocar ingredientes aqui para crescer a raiz. A raiz precisa ser mais profunda. E ele cava, ele limpa ali em volta daquela árvore. Ele vai jogar adubo. Ele vai jogar palavras de bênção, de oração, de clamor ao Senhor. Ele vai trabalhar por alguém. Irmãos, nunca abra mão, porque Jesus não abriu mão de mim nem de você. Em nome de Jesus, não abra mão. Que isso o Senhor possa revelar ao nosso coração, em nome de Jesus. Saiba que esse ministério só está de pé, porque um dia quando falaram fecha, eu disse não. Eu ia dar a vida. Falei não com lágrimas. E os anos passaram, e nós estamos aqui. E ainda falo para Deus: Deus, me dá mais tempo, me dá mais condições, me dá mais força para continuar fazendo o alicerce de uma vida, o alicerce de restauração. Pai, no nome de Jesus, me dá, no nome de Jesus, nutrientes para que a raiz de cada um dos meus irmãos que tem entrado neste lugar possa se aprofundar-se
para que a tempestade não derrube, para que não falte fruto sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mulher de Deus, Deus está chamando você para orar, pela tua casa, pelo teu filho. Eu sei o que eu estou falando sobre oração. Eu vivi oração, eu experimento oração. E tudo que Deus fez na minha vida e tem feito nessa igreja é porque essa igreja tem orado. Mais um pouco. Talvez você escutou uma voz no seu coração e às vezes é próprio Deus dizendo: eu vou dar fim nisso. Mas não é para se alegrar, não. É para interceder. É para falar: Senhor, não. Me dá mais um tempo de vida no altar. Me dá mais um tempo que eu vou jejuar. Porque o intercessor, irmão, ele gosta de trabalhar para Deus. E ele sabe o que ele está fazendo. Se aquele que diz que ora, mas não gosta de trabalhar, de investir, de semear sobre a vida daquele que está orando, é mentira. Tem que gostar do trabalho. Tem que gostar do joelho no chão. Tem que gostar do jejum. Tem que gostar do clamor. E uma das coisas que Deus condena, e aí tem uma outra parábola que Jesus vai procurar frutos, e ele não encontra, e ali ele amaldiçoa. Mas quando a gente olha assim e não compreende, a Bíblia diz que aquela figueira tinha folha. E o fruto e a folha de uma figueira saem juntos. Quando ele olhou e viu que tinha folha, ele falou: tem fruto. Tem fruto, eu vou lá buscar. Mas quando ele chega, só tinha folha. Só tinha aparência de quem dava fruto. Quem está entendendo a glória? E Deus não gosta de aparência, Deus gosta de sinceridade, Deus gosta de joelho, de arrependimento, de verdade. Não, Deus não vai ouvir porque você é perfeito, Deus vai te ouvir pela graça, pela misericórdia, porque você está cumprindo um propósito. Porque o maior intercessor dentro da Bíblia é Jesus Cristo, aquele que se colocou no meu e no seu lugar para morrer em nome de Jesus, para nos salvar. Eu já estou encerrando. Eu vou escavar. É trabalho, sim ou não é? Quem já plantou aqui? Eu nunca, mas eu vi a minha avózinha plantar. E às vezes dava trabalho. Ela saiu muitas vezes toda suja do jardinzinho dela lá no fundo da casa dela. Mas semelhante a isso, cavar, o irmão Alfredo, o Robson, alguns outros irmãos, fazer o alicerce, dá trabalho, sim ou não? Hein? Aquele sol escaldante sobre a tua cabeça e você tendo que abrir o buraco. E não tem como edificar se não fizer. Apesar que hoje a tecnologia faz lá aquele gabarito lá e joga a parede para cima. Mas não é o ideal. O ideal é aquele tradicional. Fazer alicerce, evita trinca na casa. Isso, Robson? É isso, irmão Alfredo? Evita trinca na casa, evita tudo. Suporta mais. A Bíblia diz que a primeira atitude do intercessor foi: eu vou escavar, eu vou alimentar essa raiz, eu vou fortalecer essa raiz. E isso leva tempo, leva trabalho. Às vezes os nossos olhos, e o maior inimigo da fé são os nossos olhos. Eu me lembro do próprio testemunho da Brenda, morando na rua 2 anos, e nós orando na igreja. Quando a gente olhava, falando: Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas não deixamos de orar, nos unimos em oração. Muitas vezes a Eliane chegava: pastor, eu não sei mais o que fazer. Ela pode rejeitar as nossas palavras, pode rejeitar tudo que nós vamos fazer para ela, mas jamais ela tem qualquer resistência às nossas orações. A oração é mandar presente escondido. E a gente continua orando, até que um dia ela voltou para a igreja, até que um dia ela se arrependeu, até que um dia Deus livrou a vida dela, e hoje, para a glória de Deus, está bem, restaurada em nome de Jesus. Mas não deixou de orar. A Bíblia diz que primeiro ele escavou. Segundo, agora, a atitude desse intercessor que é Jesus, que é o Espírito Santo, ele se preocupa em dar nutrientes. Se preocupa em dar vitamina para aquela árvore.
Crente, quando o pastor chama você para um culto, é porque tem vitamina. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. A palavra é tudo que a igreja precisa. Quando o pastor chama e cobra você para vir num culto, não é que ele quer só ver a igreja lotada. Isso é bom, é gostoso. Mas principalmente é que nutrientes da parte do Senhor seja derramado sobre a tua vida, sobre o teu coração. Quantos já chegaram num culto desanimado, triste, por alguma adversidade que aconteceu durante o dia, mas vem num culto como esse, aí Deus tem uma palavra dizendo para você, não desista, Deus está contigo, o melhor do Senhor virá, Ele fará tudo novo, Ele vai edificar a tua vida, a tua família será um milagre nessa terra, você vai ver a glória do Senhor em nome de Jesus. Porque a palavra é viva e eficaz. Ela é o alimento que nós precisamos. O próprio Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que saiu da minha boca. Ele é o alimento. São nutrientes, um culto como esse. Você está recebendo na tua raiz, na tua vida, nutrientes da parte do Senhor, que vão te fortalecer, que vão te impulsionar a ser melhor, que vão nascer dentro do teu coração para buscar os frutos de Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Mas dá trabalho. E o intercessor, ele não está preocupado em quanto tempo ele vai orar. Ele só sabe que ele vai orar, até ver o milagre. Até ver Deus agindo, até ver Deus restaurando, até ver Deus livrando, até ver Deus curando, até ver Deus cumprindo o seu propósito. Eu estou falando de coisas boas, de milagres, mas também me lembro de uma irmã que ligou para mim, e nós já tínhamos ido no hospital orar, a mãe com câncer, sofrendo, nenhum remédio tirava a dor, a filha é crente, a mãe também já era crente, tinha aceitado a Jesus, ela ligou para mim, olha para fazer a oração, pastor, ora para Deus recolher a minha mãe. Eu falei, isso aí está sem fé. Mas quando eu fui falar isso, Deus falou, não, opa, não fale isso. Porque ela entendeu que a mãe estava salva. Que aquele momento que ela estava vivendo, que estava sofrendo a mãe, estava sofrendo todo mundo, ela era melhor ela abrir mão. Porque ela sabia que ela estava indo para um lugar de descanso, um lugar junto com o Pai. E a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo, do crente, daquele que confia em Jesus Cristo como Senhor. E ela fez essa, foi a única oração que eu nunca tinha recebido, um pedido desse. Eu disse, filha, você está certo o que você está falando? Ela falou assim, pastor, eu estou e sei que Deus ouve a tua oração. E eu disse, eu orei, acho que pelo telefone mesmo, disse, Deus, recolhe a tua filha. Uma hora depois o telefone toca. Deus te recolheu daquela mulher. Quando Deus fala para Abraão, porque o intercessor ele é ousado, ele tem uma ousadia, ele é ousado ao ponto de ir diante de Deus e falar, Senhor, ser servido, Senhor, me permita falar mais uma vez, Senhor, eu estou aqui mais de novo. Deus tinha estabelecido que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Deus fala com Abraão, Abraão, eu vou destruir lá. Eu vou destruir. Mas só que lá, naquele lugar, tinha um sobrinho dele, Ló. Quando Deus fala que vai destruir, ele lembra daquela família dele, o sobrinho dele. E ele fala, Senhor, se tiver 50, o Senhor destrói. Aí Deus fala com ele, por causa de você, por causa da sua intercessão, eu não destruí se eu encontrar 50 justos naquele lugar. Aí ele vai fazer a conta. A família de Ló e os amigos que ele conhecia, não dava 50. Ele volta lá diante de Deus. Ele fala, Senhor, me permita novamente, o teu servo, falar com o Senhor. Fala, Abraão. Se tiver 30, Senhor. Ele está dizendo, Abraão, por amor a ti, porque você está aqui me pedindo, se eu encontrar 30, eu não destruo. Ele corre de novo, vai fazer as contas e fala, não dá 30 ainda, não dá, meu Deus do céu. Eu vou voltar a falar com Deus. Ele vai lá e volta. Senhor, e se tiver 10? Abraão, por amor a ti,
Se eu encontrar 10, eu não destruo. Mas não tinha. Ele foi ousado. Mas mesmo assim, Deus permitiu salvar a sua família. Deus é bom. Ele é misericordioso. Nós sabemos que nesse caso Sodoma e Gomorra, ele estabeleceu o juízo. Mas ele estava esperando que eles todos se arrependessem. Mas não houve arrependimento. Deus sempre dá oportunidade, irmãos. Deus sempre dá oportunidade de se arrepender. Deus sempre dá a oportunidade de voltar. A Bíblia diz, já estou encerrando. Senhor, eu vou colocar esterco. E se der fruto, ficará. E se não, depois o manda cortar. Note que o vinheteiro nem coragem para cortar ele vai ter. Ele fala, Senhor, mande a outro alguém, porque eu não posso fazer isso. Mas ele está convicto que tudo aquilo que ele vai fazer, ele está convicto, o intercessor está convicto. O vinheteiro, Jesus, o Espírito Santo, aquele que intercede por nós, segundo a palavra de Deus, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso, irmãos? As mulheres conseguem compreender mais do que os homens. Eu lembro, o Rafael foi o primeiro filho. Eu estava lá na parte de baixo, que eu não tenho coragem de entrar no negócio do hospital. Você homem, não dê risada, não, que eu sei também que você não tem coragem. Tem alguns valentes hoje que vai, né, pastor, acompanhar um parto. Mas na época eu não tinha. Mas eu estava lá na parte de baixo. Eu me lembro que a minha esposa gemia de dor. Porque era parto normal. E esse menininho não nasceu pequeno. Ela é pequena, mas ele não nasceu pequeno. Mas ela teve que fazer todo esforço para dar à luz. Gemidos inexprimíveis. É assim que o Espírito Santo está clamando diante de Deus. E é assim que ele vai levantar homens e mulheres para orar por alguém, para orar por uma família, para orar por uma cidade, para orar por um país, que vai ser constante. Eu estou falando de intercessão nível, vamos falar micro, por causa de igreja, mas nós podemos estender isso, intercessor a nível da cidade, intercessor a nível de país, a intercessores a nível do mundo, porque no meio cristão tem pessoas levantadas por Deus para todas essas áreas. Tem igrejas que Deus levantou para ficar 24 horas orando, intercedendo pelo mundo. Tem igrejas que Deus levantou no país para ficarem 24 horas. 24 horas sempre tem alguém orando, buscando a presença de Deus por esse país, por essa nação. E aqui no Brasil são inúmeras igrejas que têm feito isso, irmãos. É buscando a glória de Deus para esse país que é abençoado. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Esses dias eu ouvi que o próprio Billy Graham, há 30 anos atrás, ele teve uma visão, e essa visão Deus mostrava para ele a nação chamada Brasil, e que o Brasil seria o grande avivamento que ia varrer o mundo todo. Billy Graham, um pastor batista que confiava em Deus, que clamava ao Senhor, e Deus revelou isso, e isso tem acontecido. O Brasil é tempo do Brasil crescer, é tempo do Brasil viver a sobrenatural de Deus, é tempo do Brasil se arrepender, tempo de dobrar o joelho. Tem igreja que Deus vai levantar para orar por uma cidade. E eu disse para Deus, Deus, faz isso conosco. Porque eu começo orando por essa cidade. Depois Deus nos levanta para orar para a nação toda. Depois Deus nos levanta para orar para o mundo todo. Depois Deus nos manda a enviar intercessores para o mundo todo, em nome de Jesus, para formar homens e mulheres que vão clamar ao Senhor. E a intercessão não é para um departamento, é para a igreja. É para a igreja todo crente tem que orar. Todo cristão tem que buscar a presença do Senhor. Todo crente. Eu não sei o que você tem olhado dentro da tua casa. Deus está me dando aqui uma autoridade para dizer. É para interceder. Não aceitar. É para clamar. Aleluia. Porque é só assim, querido, que Deus vai agir na nossa casa. Só assim Deus vai agir na nossa
nos nossos amigos, na nossa família. Só assim nós veremos que o reino dele venha, a vontade dele se cumpra. A esperança está em Deus. Ontem eu fui fazer uma visita e jantei com aquela família, e depois chegou ali um senhor que eu não conhecia, mas era o irmão da irmã, e a gente ficou por volta até meia-noite e pouco conversando. E aí Deus dá a oportunidade de a gente ouvir histórias, situações daquilo que o inimigo está fazendo. E eu voltei para minha casa e lá mesmo pude falar para ele: volte para Deus, volte buscar a presença do Senhor, cuida de você, trabalhe o seu coração, perdoa. Em alguns momentos o olho dele ficou vermelho e junto com a irmã dele nós pudemos falar, junto com a pastora Elaine, abençoar a vida dele. Eu vinha no carro orando por ele, dizendo: Senhor, cura o coração deste homem. Porque eu entendi, irmãos, que tem situações que chegam até nós, não é para falar mal, não é para apontar o dedo. Tem situações que chegam até você e também não é para divulgar, é para interceder. É para você orar. Se chegou até você alguma tragédia, algum momento difícil de alguém, é porque Deus escolheu você para orar por ele. Quem crê nisso, diga amém. Essa é a igreja que o Senhor procura. E eu tenho falado com Deus e espero que vocês também tenham isso no coração. Se Deus precisar de alguém nessa cidade, que se coloque a brecha por ela, que Ele possa me levantar, que Ele possa levantar você, que Ele possa levantar essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se coloque em pé. Oh, aleluia. 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 Todos nós sabemos que o grande avivamento da Rua Azusa, em 1906, se começou com oração. E de lá surgiu grandes homens de Deus. E de lá surgiu grandes ministérios. Porque teve alguém que orava constantemente para que Deus fizesse mais. E a Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais. Quem crê que Deus pode fazer mais? Crê que Deus pode fazer mais por você? Crê que Deus pode fazer mais por essa igreja? Crê que Deus pode fazer mais pela tua vida? É esse Deus que nós servimos. Em nome de Jesus Cristo. A igreja intercessora, ela clama. Semana passada no final do culto, eu ministrando também sobre o poder da intercessão, é uma série de mensagens. Uma irmã que estava aqui, e eu disse que o Espírito Santo ia trazer à memória alguém que fosse para orar naquele instante. Naquele momento, Deus ia trazer à memória o nome de alguém, a imagem de alguém, e que era para orar por ele. E ela, quando eu liberei essa palavra, ela lembrou de alguém e ela começou a orar. Ela começou a orar por essa pessoa. Na terça-feira eu recebo um áudio, uma mensagem, ela contando um testemunho. Pastor, naquele culto onde o Senhor falou para mim falar o nome de alguém, ou lembrar de alguém, eu orei por uma pessoa, e ela estava sofrendo por tanto tempo, mas nessa terça-feira chegou a notícia que Deus resolveu tudo. E eu sei, pastor, que foi naquele dia que eu orei por ela. Foi naquele domingo que eu clamei. Queridos, essa é a nossa certeza, que temos um Deus que ouve as nossas orações. Daniel está lá orando ao Senhor. A Bíblia diz assim: Daniel, desde o primeiro dia, desde o quê? Que aplicaste o teu coração a orar e a compreender. A orar e compreender o agir de Deus. A orar e compreender que a vontade dele é sobre a nossa, e que muitas vezes a resposta virá não de acordo com aquilo que a gente acha que deve ser, mas sim de acordo com o que ele estabeleceu. Mas vai ser através da sua oração.
Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que você ora, Deus já ouviu. Por isso não pode parar a oração. Por isso não pode desistir de orar. Sabe a oração que você fez sobre a tua família? Está lá diante do Senhor. A oração que você fez pelo teu filho, a oração que você fez pelo esposo, pela esposa, a oração que você fez por um amigo, por uma amiga, a oração que nós fazemos pela cidade, pelo país, está diante de Deus como incenso suave. E Deus vai agir. Ele vai vir curar ou uma pessoa, ou uma igreja, ou uma cidade, ou uma nação, mas Ele vai vir quando há oração. Aleluia. E eu quero fazer isso de novo. Talvez você está aqui sozinho. E às vezes cansado. Porque interceder, o intercessor mostra que é trabalhoso. Escavar, cuidar, alimentar, regar. Não é fácil. Mas daí de repente você olha e você vai falar para Deus: eu vou orar mais um pouco. Deus, eu vou continuar acreditando. Deus, tenha misericórdia. Deus, não permita que o inimigo venha agir, porque eu vou interceder. Você tem alguém que você pode interceder aqui hoje? Se interceder, talvez você não entenda essa palavra, é se colocar diante de Deus por alguém ou por alguma causa. Por alguém. Por isso que o nosso maior exemplo de intercessão é Jesus Cristo. Ele se colocou diante de Deus por nós. Por nós. Por mim e por você. E nada melhor de ser imitador, imagem de Cristo, tendo o fruto da intercessão sobre a nossa vida. Você vai ser tão vitorioso como intercessor, que a sua rua, o seu bairro, a sua vizinhança, quando falarem de oração, vão bater lá na sua casa para pedir oração, porque sabe que daquele lugar sai fogo que vai em direção ao céu em nome de Jesus. Eu me lembro de um testemunho, e aí eu vou orar bem breve. Esse testemunho eu ouvi na minha conversão, e uma mulher se converteu junto com seus filhos, e o marido dela ainda não tinha se convertido, e ele se opunha para que ela não fosse na igreja. Ele não gostava que ela fosse na igreja, e ele bebia muito. E ela se converteu de verdade, começou a ir para a igreja, aprender sobre oração, e orava pela sua casa, junto com seus filhos, levava eles para a igreja. Um dia, num domingo, ele fez um plano, falou: esse domingo eu vou sair um pouco mais cedo, vou fechar eles na casa, e eles não vão ir para a igreja. E aquele homem fez isso. Domingo, ele sai meia hora antes do que ele estava acostumado a ver a sua família sair para ir para a igreja. Ele tranca toda a porta, leva a chave no bolso, e ele sobe. Segundo aquele testemunho que eu vi, ele subiu ao morro e foi parar num bar lá na parte do alto, que dava para ver a casa dele lá embaixo. E de repente chega a hora da igreja, e ele vê que ele está feliz porque ele conseguiu. Ela não vai na igreja hoje, eles vão ficar presos lá dentro de casa. Só que aquela mulher já tinha se convertido de verdade. Ela sabia o poder da oração. Ela disse: esse homem está pensando que vai impedir meu culto ao Senhor? Eu vou fazer meu culto aqui na minha casa, junto com os seus filhos. Ela pegou na mão dos seus 2 filhos, dobrou o joelho e começou a louvar, começou a orar. E aquele homem lá de cima do bar, 10 minutos depois ele sai do bar, e ele olha para baixo, em direção à sua casa. E quando ele olha, a casa dele está em chama. Quando ele olha, a casa dele está pegando fogo. E ele entra em desespero, porque ele levou a chave, ele fechou todo mundo dentro da casa. E ele sai desesperado: eu matei minha família. E sai correndo. Aquela chama ardendo dentro da casa dele. E todo mundo vendo ele desesperado. Mas quando ele chega diante da casa dele, ele abre a porta, ele vê uma mulher de joelho, ele vê os seus filhos clamando. O fogo era fogo da oração sobre aquele lugar. E naquele dia aquele homem se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Ah, meu irmão, nada pode impedir a tua intercessão. Continue. Está vindo fogo do alto, fogo que purifica, fogo que liberta, fogo que restaura. No nome de Jesus Cristo, levante as suas mãos. E da mesma forma que eu
Falei no domingo passado, retrasado, lembre de alguém, ore por ele agora. Não sei o que Deus está levantando, colocando no teu coração para você orar, mas fale para Deus agora, fale no nome de Jesus, clamando, buscando a presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Nós te bendizemos, Senhor.